E aí pessoal, beleza? Eu sou o Ramos da Refritec para mais um vídeo. Hoje eu tô com esse aparelho aqui, ó, da Europa, o Noblesse Flex, ok? E o que eu quero falar desse aparelho? Eu quero chamar a atenção de vocês pelo seguinte fato. Esse aparelho é um aparelho que você só encontra peça aí no pulso autorizado e é bem caro as peças desse aparelho, ok? Então, se de repente você faz uma manutenção de bebedouro e um cliente chega com um aparelho desse lá na sua oficina, então presta muita atenção, para de repente a pessoa falar assim, não, é só as mangueirinhas e tal, e de repente você passa um orçamento e na hora que você vai lá fazer a manutenção, aí você descobre que tem algum outro tipo de problema e você vai se complicar, ok? Beleza? Então eu vou mostrar algumas coisas aqui, ok? Aqui, né, tem o acrílico do filtro. Isso aqui é um refil original, ok? Esse refil original aqui, se você for comprar lá na Europa, ou mesmo que você acha aí no Mercado Livre, você vai gastar em média aí uns R$180, para mais ou para menos, desse refil aqui, ok? Esse aparelho aqui pega só esse refil. Tem um outro modelo que ele pega aquele outro pequenininho aqui, aí aquele outro lá que vem um conjuntinho aqui lá, é uma bala, é uma nota, beleza? Então presta muita atenção. E o que acontece? Esse refil aqui, se você for num posto lá, for trocar o refil e você achar que é muito caro, a gente tem aqui na Refritec um refil similar que você vai estar pagando aí em média R$65 aí no máximo, ok? E que vai fazer a mesma função, tudo ok, beleza? Então, se você tem um aparelho, você vai gastar em média, se você comprar esse refil aqui, uns R$180 mais ou menos, mas você pode achar aqui na Refritec um refil desse similar na faixa aí de R$65, ok? E vamos lá para o detalhe. O cliente chegou, trouxe esse aparelho aqui para mim e falou assim, Ramos, eu quero que você troque o refil e troca as mangueirinhas. Detalhe que eu falei, não passa o orçamento de troca de mangueirinha antes de ver, testar tudo direitinho. Por quê? Porque o cliente fala que é só as mangueirinhas, beleza, você passa lá para trocar a troca das mangueiras. Aí na hora que você troca, se de repente alguma válvula tiver com vazamento, você se complicou. Entendeu? Então eu vou mostrar aqui para vocês. Esse aparelho aqui, ó, ele tem, aproxima aqui, 2 parafusos de cada lado. São 4 parafusos, 2 desse lado e 2 desse lado, ok? Então eu vou soltar esses parafusos aqui para estar mostrando para vocês a parte interna desse aparelho para você se familiarizar mais com esse aparelho e ficar mais claro para você o que eu tô tentando explicar aqui, para você amanhã ou depois não pegar um aparelho desse para fazer a manutenção, o cliente dizer que é só a troca das mangueirinhas e você ter problema, ok? Vou abrir aqui. Tá vendo? A parte interna. O que acontece? Aqui, ó, viu que essa mangueira aqui tá ressecada, alguém já tentou resolver passando um Teflon. Aqui, ó, tá vendo? Tá com um monte de fita aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, gambiarra que tentaram fazer aqui, ó. Puxar aqui, ó, fita. Aqui, a mesma coisa. E o que eu quero chamar a atenção de vocês é exatamente esse tipo de situação. Por exemplo, esse tipo de situação aqui eu não passo o orçamento. Ah, o cara chegou e falou assim, ô Ramos, mas é só a troca das mangueirinhas. Beleza? Não dou orçamento. Porque o que acontece? O cliente fala, não, tá gelando, eu quero que troca só as mangueirinhas. E realmente, ó, a cor das mangueiras aqui, ó, vendo? Precisa realmente ser trocada. Mas beleza. Mas aí eu passo o orçamento da troca das mangueiras e outra. Olha só isso aqui. Aqui já teve um problema. Tá vendo? Aqui, ó, passaram o Teflon. Então, veja que a de cima não tem Teflon. Então, isso indica que não tem um problema. Aqui tem Teflon.
Então isso indica que aqui teve um vazamento. E quem que garante que não continua vazando? Aqui na parte de baixo, olha aqui, tá vendo como é que tá? Essas válvulas aqui, se der um vazamento e você não conseguir resolver, precisar comprar, você só vai achar na Europa. Então isso aí, entendeu? É uma nota. Então o que que acontece? O que eu tô querendo chamar a atenção de vocês, que mexe com bebedouro, o cliente chegar dizendo que tem o purificador Europa, que é só trocar as mangueirinhas. Para você evitar problema é o seguinte: vai lá, antes de passar o orçamento, troca tudo, todas as mangueirinhas, entendeu? Troca tudo. Faz o que deve fazer, troca, põe para testar. Ficou tudo ok, não tem nenhum vazamento nas válvulas, você vai lá e passa o orçamento, troca de todas as mangueirinhas. Beleza? Agora, se você olhar, não, é só as mangueirinhas, e passar o orçamento, aí depois, quando você for fazer o serviço, se uma válvula dessa for precisar trocar, aí você arrumou problema. Porque de repente o orçamento que você passou só da troca das mangueiras, você precisar comprar uma válvula dessa lá no posto autorizado Europa, vai ser mais caro do que o orçamento que você cobrou. Então, esse vídeo é para chamar a atenção de você que, entendeu, mexe com o bebedouro e se vê nessa situação. Nada do cara chegar com o purificador Europa e falar assim, não, é só a troca das mangueirinhas, e você ir lá e falar assim, não, beleza, vou cobrar X, entendeu? Vou cobrar X e passa para ele. Aí o cara aprova, na hora de você fazer o serviço, aí você descobre que deu problema numa válvula dessa e você vai ter problema, ok? Então fica a dica, quando chegar nessa situação, primeiro, vê lá, se o cliente fala assim, não, eu quero que troca só as mangueirinhas, você fala, não, beleza, eu vou fazer o orçamento, entendeu? E depois, aí você vai lá, você troca todas as mangueirinhas, põe para testar, se ficou tudo ok, você passa o orçamento, ó, fica X, foi só a troca das mangueiras, ok? E se de repente, depois que você trocar todas as mangueiras, se der um problema de vazamento numa válvula, aí o que que acontece? Fala assim, ó amigo, não é só as mangueirinhas. Tem as mangueirinhas, mas a válvula X tá com vazamento, vou precisar comprar, entendeu? E depois você passa um orçamento, ok?